E hoje no nosso programa a gente vai falar sobre um espetáculo super especial, Zilda e Valdiz. Estou aqui recebendo o Almeida Júnior para falar, ele que é diretor e também interpreta um personagem super especial dentro desse espetáculo. Mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, viu? Eu que agradeço. É um prazer estar aqui mais uma vez. Vamos falar de Zilda e Valdízia. Negras de fé. Negras de fé. Isso mesmo. Exato. Como é que foi criar esse texto, né? Trabalhar esse roteiro e esse espetáculo, montar esse espetáculo? Você como diretor e também como ator dentro do espetáculo. Na verdade, a gente trabalhou dentro das minhas memórias, né? Minhas memórias de infância, adolescência, e também das memórias do meu primo, né? Que meu primo era uma das pessoas mais chegadas à minha avó, né? Uma das que estava mais junto dela, junto com a gente. E aí a gente pegou as memórias dele, né? Porque ele também tinha um envolvimento muito grande com a minha mãe, tinha um carinho muito grande com a minha mãe, até parecia que era filho dela, né? E a gente pegou essas memórias e começou a construir dramaturgia, né? Junto com o Neto Cier, né? Que é o diretor do espetáculo. E aí ele, junto comigo, a gente foi construindo essa dramaturgia, foi vendo e foi criando as cenas. E aí começamos a experimentar as cenas criadas, né? Do roteiro. E aí, dentro das experimentações, surgiram novas cenas e algumas cenas foram descartadas, né? Porque quando a gente passa para a prática, que a coisa vê se funciona ou não. E aí, como eu estava falando, né? Tá resgatando as suas memórias para contar essa história. Então, a fonte dessa história é realmente a tua vida e as personagens da sua vida, né? Exatamente. São pessoas que passaram pela minha vida, né? Que alguns ainda estão, né? Que é o caso da minha avó, que era uma vendedora de café, né, que criou toda a família dela vendendo cafezinho, acordava 2 horas da manhã, ia para o Mercado São Sebastião, vendeu seu cafezinho para poder criar filho, neto, bisneto, né? Então ela criou todo mundo e ainda agregava as pessoas que chegavam na casa dela também, né, só com cafezinho. E a minha mãe, né, que era um bandista, tinha um terreiro de umbanda que funcionou primeiramente no quarto da minha avó, né, foi o primeiro canto, e depois eu cedi um espaço lá na minha casa, para o terreiro dela continuar e ficar maior, né, um espaço maior dentro dessa história. E como é que é fazer esse resgate das suas memórias, né, e trazer a sua história para as outras pessoas, né, trazendo também os personagens da tua avó e a tua mãe? Você que interpreta a sua avó dentro do espetáculo. Exatamente. Né? Todo mundo diz que eu pareço com a minha avó. Né? Inclusive tem uma foto dela lá no espaço que a gente colocou, né, que faz parte da cenografia. E aí todo mundo diz, mas parece muito contigo a tua avó. Né? E aí é uma ressignificação de vida. Né? A gente está ressignificando tudo que a gente não pôde ressignificar naquela época, né, que era uma época muito sofrida. E a partir desse espetáculo eu entendo melhor a minha avó e a minha mãe, né, a partir das vivências com o espetáculo. Porque na época a gente vivenciou toda a história no real, eu não tinha uma percepção que eu tenho hoje. Né? E aí eu via a minha avó como uma carrasca, via a minha mãe como, né, abandonou o filho e tal. Hoje não, hoje eu vejo como mulheres que viveram na sua época, que sofreram muito, passaram por muitas situações, e não, a minha avó não abandonou, a minha mãe não me abortou, né? E eu sou muito grato a elas duas pelo que elas fizeram, tanto por mim como pelos meus irmãos, pelos meus primos, né? Pela mãe, pelos tios, porque a avó que praticamente era dona de tudo. E a mãe ajudava dentro desse processo. Muito bom. Estava conversando antes da gente começar, você disse que esse já é o terceiro espetáculo que você traz esses personagens para dentro da história. Quais são os desafios de estar trabalhando a própria história ali de maneira lúdica dentro do teatro e trazendo outros personagens para viver a sua vida ali nos palcos? O desafio é que a gente deixa a nossa vida como um livro aberto, né? As pessoas vão ver o que aconteceu com você. Embora algumas coisas que tem no espetáculo, a gente juntou também um pouquinho de ficção, bem pouquinho, para não ficar tanta coisa real. Né? Então a gente juntou ficção com realidade, toda essa coisa. Então o desafio também
resgatar, né, aquela corporidade da avó, o jeito da avó falar, a maneira dela se expressar, né? Ela era muito explosiva, e aí eu tive que resgatar isso dentro de mim para poder interpretar essa avó, né? É uma pesquisa sobre a própria história, né? A pesquisa ela acontece ali na sua própria história, né? Isso, exatamente. É uma biodramaturgia, né, no qual a gente conta, focado na história dessas duas mulheres, né, principalmente na religiosidade delas. A minha mãe era umbandista e a minha avó era católica, né, fervente, mas aquela católica também que era umbandista. Né? Então ela misturava os santos, era santo da Igreja Católica com as entidades da Umbanda, ela juntava tudo e fazia aquele estilo de fé dela. Né? Que é o que a gente vê ainda, né? As misturas das religiões acontecem. Sincronicidade, exatamente, das religiões. Muito bom. E o espetáculo, ele vem com essa força também, né? De contar a própria história, de falar dessas mulheres de força, de mulheres que fizeram você ser quem você é. E eu imagino que deve ser algo realmente muito importante de estar realizando, né? São mulheres que representam as mulheres invisíveis na sociedade, né, que constroem a sua história, mas que ninguém nem escuta falar, sabe nem quem é. Né, e mulheres de força, mulheres empoderadas, porque são mulheres que conseguiram sustentar sem a ajuda de homem, né, conseguiram viver a sua vida, construir a sua vida, aos trancos e barrancos, como dizia a minha avó, mas viviam. Né, então, para mim, é muito emocionante representar e trazer essas mulheres para o palco. Né. Foi muito bom ver o meu primo lá, né, a minha tia que se emocionou, chorou muito. Muita gente chorou na estreia do espetáculo, mulheres que se identificaram com a minha mãe, mulheres que se identificaram com a minha avó. No final a gente faz um depoimento no espetáculo, né, um bate-papo, e foi muito legal. A gente viu homens chorando, dando depoimentos no final. Eu achei assim, coisa mais linda do mundo, né? Depois a gente vai aproveitar para conferir essas imagens da estreia de Zilda e Valdízia. E você conferiu as imagens do espetáculo Zilda e Valdízia. Eu estou conversando aqui com o Almeida Júnior, que além de diretor, é ator de dentro do espetáculo, fazendo a personagem da própria avó, vivendo a própria avó dentro do espetáculo. O espetáculo estreou no dia 16, no último dia 16 de maio, né? E hoje também, 23, tem espetáculo lá no espaço da Companhia Acontece. Além de outro dia também vai ter outra apresentação. Isso, dia 30, exatamente. Né? Então, esse espetáculo, na verdade, quem está dirigindo ele é o Neto Sierra, que também fez a dramaturgia comigo. E o espetáculo acontece dentro de uma casa. Por que ele escolheu que fosse dentro de uma casa? Porque a casa ele traz aquela coisa do aperto, do aconchego, da família. Então, está dentro da proposta, né, do espetáculo, da estética do espetáculo. E aí, hoje, dia 23, acontece às 19 horas, né? Fica aqui no bairro São Gerardo, na Travessa Juvenal de Carvalho 160. Né? Muito bom ver a nossa casa cheia, lotada. As pessoas se sentem dentro de casa. Né? Tiveram pessoas que diziam assim, eu queria estar sentado na mesa com a família, eu me senti parte daquela família. Eu faço parte dessa família. Para mim, a Zilda já faz parte da minha família, né? Com a minha avó. Então, é muito bom ver a reação do público, né, dentro da casa, sentindo pertencente àquela casa, como se aquela casa fosse deles mesmo. Isso, né? Foi o que você viu nesse primeiro dia no de estreia, primeiro dia, exatamente. No primeiro dia a gente conseguiu perceber tudo isso. E fora os depoimentos das pessoas no final, né, depoimentos emocionantes, em que teve hora que eu também chorei num depoimento lá de uma pessoa. Eu chorei muito, chorei muito. Imagino que deve ser mais impactante ainda você estar como ator trabalhando um personagem
que teve um impacto real na sua vida, né? Diferente de você construir um personagem, entender quem ele é fictício, embora tenha ali a ficção, porque é importante ter para trazer mais emoção, deixar a história mais lúdica, mas trabalhar com o real, imagino que seja impactante. É muito emocionante, né? Você vivenciar aquela história como se você estivesse voltando lá no seu passado, estivesse fazendo assim abrindo aqui dentro de você, nas suas memórias, né? E também nas suas emoções, e trazendo isso para a cena. Isso é muito forte. Isso eu acho que é assim, uns 10 anos de terapia que você faz dentro de um espetáculo. Então a gente está fazendo muito mais que 10 anos, porque esse é algo que você já trabalha em outros espetáculos, né? Trazer essas memórias para dentro das histórias. Sim. É algo que já é uma assinatura assim, dos seus trabalhos, se pode dizer assim, né? Eu já trouxe a minha avó em 2017, né? Que era um espetáculo Se Eu Dissesse a Você, que aí a gente foca nos amores da Zilda, né? Os grandes romances que ela teve na vida, né? O seu trabalho, os seus romances. E aí, na época da pandemia, eu fiz um monólogo também, interpretando a Zilda, que era Memórias Póstumas de Zilda, que ela vinha do mundo espiritual, né? Para falar um pouquinho dos acontecimentos da pandemia, o que estava acontecendo na pandemia, como as pessoas poderiam se cuidar melhor durante aquele período da pandemia. Foi um trabalho muito legal, que foi um trabalho online, e eu ainda tenho vontade de trazer ele para fazer presencial. Então, vou levar na frente e tentar fazer isso. Muito bom, a Zilda protagonizando aí todas as histórias. E a gente está falando de Zilda e Valdísia, que é esse espetáculo que está acontecendo agora nesse período, mas já tem ideias e projetos futuros para a companhia Acontece para os próximos meses, esse ano ainda? Quais são as novidades? Como tem, viu? Nós estamos agora com um projeto de manutenção, né, que é do Estado, Secretaria de Cultura do Estado, e que a gente está tendo oficinas lá na sede, inclusive está acontecendo uma oficina agora lá, né, e vai ser 12 meses de trabalho com mostra de palhaço, mostra de sketches, né? A gente também passou agora no Porto Iracema das Artes, né, no laboratório de encenação, no qual a gente vai fazer uma pesquisa, né, da Belle Époque, né, e que a gente também vai transformar isso em espetáculo. Né? Eu acredito que em dezembro o espetáculo esteja aí. Estamos também com a pesquisa em Joana d'Arc, pesquisando a vida de Joana d'Arc, possivelmente bem o espetáculo de Joana d'Arc por aí. E em julho acontece o nosso festival de teatro, o Festival Nacional de Teatro, né? A gente já teve a seleção e daqui a pouco a gente vai voltar aqui para falar do festival. Perfeito! Quando a gente não volta falando de festival, a gente fala de Zilda e Valdísia, que hoje tem espetáculo, né? Então fica um convite para todo mundo poder prestigiar, entrar dentro da sua casa, né? Dentro da sua história, para ver um pouquinho de como foi a sua vida, e as pessoas podem ir assistir. Então deixa esse convite para todo mundo. Podem sim. Quem tiver interesse é só entrar no Instagram da Companhia Teatro Acontece, Cia Teatro Acontece, e falar com a gente lá no privado. Claro que a gente já vendeu praticamente 90% dos ingressos nesses 2 dias que faltam. Né? O primeiro dia lotou, a gente não teve ingresso para vender mais. Muita gente procurou depois, não tinha. E a gente já vendeu praticamente 90% dos ingressos para o dia 23 e dia 30. Mas ainda tem alguns ingressozinhos que dá para ir. Então corre para poder assistir Zilda e Valdísia hoje e também no dia 30, fechando o mês de maio. Almeida, é um prazer, como sempre, conversar com você, ainda mais falando desse espetáculo maravilhoso. E sucesso para Zilda e Valdísia aí, que realmente tem a casa lotada, muita emoção para contar a sua história, viu? Foi um prazer conversar com você hoje aqui. Gratidão, que agradeço. Muito feliz de estar aqui. Obrigada. Gratidão.